Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui começando mais um trimestre, de 2024. O tema desse trimestre é Feliz por inteiro que Deus preparou para mim. E nesta feita vamos estudar sobre vencendo o medo e a timidez. São um dos pontos que mais pegam os adolescentes e jovens, não é, nessa fase, o medo e a timidez. Principalmente a timidez, aquela questão de ser um pouco antissocial, ela trabalha muito nisso aí, vem algumas fobias, não é? Então é interessante esse tema ser trabalhado e a gente vai estar vendo algumas coisas hoje. E existe uma certa diferença entre o medo e a timidez. Qual é essa diferença? O medo é aquela sensação horrível, né, que a gente tem de que algo vai acontecer ou está para acontecer. E a timidez é aquela questão da gente não querer se socializar, a gente ficar um pouco preso no nosso mundo. E tudo isso nos impede de algumas coisas para a gente se desenvolver e por aí vai. E o autor, ele colocou aqui o Salmo 91 como base dessa lição, porque o Salmo 91, gente, ele vai retratar ali a segurança do crente. Então, no primeiro verso ali que fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, se a gente habita nesse esconderijo, de fato a gente descansa, porque o reino de Deus, não é? Ele nos promove essa segurança e essa calmaria. Então, por que para a gente ter medo? Por que para a gente ter essa timidez? Então, quando a gente vai decorrendo na Bíblia, né, sobre pessoas, sobre os personagens que tiveram medo, a gente vai encontrar vários personagens aí e a gente vai estar trilhando aqui na vida de alguns deles. E, gente, o que é que esse medo e que essa timidez ela causa? No primeiro ponto aqui da lição, vai falar sobre o problema do medo. Essa questão, gente, do medo e da timidez, ela causa um problema. E esse problema acarreta em várias coisas. E uma delas aqui, o primeiro subponto, vai falar sobre o medo paralisa. Aos professores aqui, né, que estão escutando essa aula, você pode perguntar lá na sua sala quem tem esse medo e quem já passou por essa questão de paralisar. Por exemplo, você estava lá na escola apresentando um trabalho e de repente você parou, né? Você foi paralisado por aquilo ali, por aquela timidez muito grande e acabou que você, com aquele potencial tão grande que você tinha, você não conseguiu desenvolver aquele processo. Então é interessante até você fazer essa pergunta para, com o passar do tempo, eles se terem até a vontade, não é, contar as experiências que eles tiveram ali, para depois a gente ver o que a Bíblia tem de solução para isso aí. O segundo subponto vai falar sobre o medo inibe o seu potencial. Gente, a gente sabe que Deus nos dá potenciais, não é, coisas grandes para a gente se desenvolver em sua casa, nos dá dons, talentos. E, às vezes, o medo nos causa esse tipo de situação, que é nos inibir, porque para a gente não se desenvolver. E a gente também não pode esquecer que o inimigo ele tem essa cooperação. Eu falo assim porque, às vezes, ele percebe que a gente é tímido e quer colocar quer complicar a nossa vida para que a gente não consiga se desenvolver no reino de Deus. Então, bora lá. Veja até que ponto o medo ele consegue atrapalhar a vida de um ser humano, na vida de um servo de Deus que foi chamado por Deus. Por exemplo, a gente vê a vida de um servo de Deus muito tremendo aí, conhecido nessas Sagradas Escrituras, que é Moisés. Quem foi Moisés? Né, o grande legislador de Israel, tirou o povo do Egito, mas quando Deus pediu para ele se apresentar a Faraó, ele disse, eu sou homem eu sou de pesado língua, né? Eu sou gago, eu não tenho como se não tivesse essa capacidade. Ou seja, ele se sentiu como se não tivesse essa possibilidade de executar o que Deus tinha feito. Aí vai a pergunta, será que Deus errou em sua escolha? Não, porque Deus não erra, né? Deus dá
o tiro certo. Então, assim, gente, esse personagem na Bíblia, Josué, por exemplo, quando Deus disse que ele substitui Moisés, com certeza Josué também, ele deve ter sentido ali algum medo de assumir um cargo tão grande. Então, vê até que ponto o medo ele vai que é inibir daquilo que Deus ele tem preparado para a nossa vida. Jeremias também, no capítulo 1, ele diz que ele é uma criança. Será que Deus iria escolher uma criança para cumprir um chamado tão interessante, importante, de grande valia para o povo dele? Então, assim, Deus não erra, né? Isso é bom você frisar isso aí, professor, que Deus não erra. Se você está onde você está, é porque Deus ele escolheu, porque Ele conhece a sua capacidade, conhece tudo que você pode fazer para o reino dele. Então a gente não pode deixar com que o medo nos impossibilite da gente expressar os dons e talentos que Deus ele nos deu. O terceiro subponto do primeiro ponto vai falar sobre o medo impede de ser usado por Deus. Aquilo que eu já tenho falado aqui. Imagina você saber que você tem um talento e você não conseguir desenvolver esse talento na casa de Deus. Né? Quantas pessoas precisam de uma palavra sua, precisam de um conselho seu, de uma oração sua, e esse medo impossibilita. Gente, segundo uma pesquisa aí, em média 50% da população ela sofre com esse sentimento de medo. E imagina quantas pessoas deixam de se desenvolver na casa de Deus, né? E também em áreas profissionais, por exemplo, em uma empresa, na escola, em tantas outras áreas que ele acaba influenciando. Então não é interessante para a gente ter esse tipo de sentimento. É interessante a gente mudar essa realidade, porque iremos deixar de fazer aquilo que nós somos chamados por Deus e também na sociedade. Se você, por exemplo, você tem vontade de ser um empresário, um médico, um doutor, sei lá o quê, e você até percebe que tem essa capacidade, né? Mas às vezes não por conta desse medo, impossibilita você. Então, nos impede de sermos usados por Deus. Isso não pode, gente. A gente não pode. Eu estou aqui apresentando hoje, um pouco até nervoso também, mas a gente tem que entender que essas coisas elas são passageiras. Você tem que saber enfrentar essas situações. Tudo na vida tem que exigir um esforço de nós. Então, é necessário você enfrentar essa situação. O segundo ponto da lição, falando sobre timidez, um grande desafio a ser vencido. A timidez também, gente, ela é um fato muito interessante para ser comentado sobre os jovens, adolescentes e jovens, por conta dessa questão de não deixar a gente se socializar. Não é? A gente não conseguir apresentar um trabalho na escola, isso é um desafio muito grande. E a questão não é, às vezes, nem sempre você ser tímido, é você não conseguir realizar aquilo que você foi proposto para realizar. Como eu falei, muitas pessoas são tímidas, têm medo, mas você tem que saber que você tem que passar por isso, que isso é um sentimento psicologicamente, e que a gente consegue vencer isso aí, você enfrentando essa situação, você batendo de frente com essa realidade. Nós não podemos sumir daquele cenário que eu fui colocado, por exemplo, na escola, para dar uma palestra, para apresentar um trabalho, porque eu sou tímido. Eu não posso sumir do meu trabalho, não é deixar de apresentar alguma coisa porque eu sou tímido. Na igreja, por exemplo, não é você encorajar os alunos a que eles entendam de que é necessário se expor e não ficar lá tímido. Há várias pessoas na igreja que têm esse tipo de dificuldade também. Quando recebem ali uma oportunidade de misericórdia, eles ficam ali tão traumatizados, né, que às vezes não querem sair do canto. Diz, pastor, eu não vou. E a gente tem que passar por essa situação todinha. Então, primeiro subponto aí do segundo ponto, a timidez atrapalha o seu desenvolvimento. De fato, gente, ela atrapalha porque nos impede da gente crescer em Deus, da gente crescer profissionalmente. E essa fase de adolescência, né, eles estão aí terminando o ensino médio e vão querer galgar aí um trabalho, uma faculdade. E isso não pode atrapalhar, não pode ser uma barreira para atrapalhar o desenvolvimento
dos alunos na igreja, no seu trabalho, na faculdade. Não pode ser um impedimento. Segundo subponto, a timidez sufoca o seu crescimento. Ela sufoca, gente, de fato. Ela quer sufocar o nosso crescimento, porque nós temos que ser maior do que ela, né? Temos que ser maior do que ela, mostrar que, de fato, nós conseguimos. No terceiro subponto do segundo ponto, a timidez dificulta o recebimento do poder do Espírito Santo. Isso aqui vai falar com relação ao batismo do Espírito Santo, por exemplo. Tem pessoas que têm medo de ser batizado, até querem, mas porque às vezes uns pulam, né, outros sapateiam, e tem toda essa dificuldade. Nessa dificuldade não, nessa coisa boa, né, para alguns é dificuldade. E por conta dessa manifestação do Espírito Santo, eles acham que isso acaba atrapalhando, né? E às vezes aí fica impedido de receber essa bênção que é também o poder do Espírito Santo. Terceiro ponto para finalizar aqui, falando sobre como vencer agora o medo e a timidez. Agora vai partir para a questão da solução. Então, o que a gente deve fazer para vencer isso aí? E o terceiro ponto, falar sobre falar com Deus para falar com as pessoas, ou seja, o ato de você orar, o ato de você buscar a Deus, você se relacionar, porque Deus é Espírito, mas Deus também é um ser, né? E você pode se relacionar através da oratória, de você falar. E é interessante a gente se relacionar com Deus, né, com relação à oração. Você já começa exercitando essa tarefa aí de falar, de se socializar com o seu Criador, com a pessoa que criou você. Segundo ponto, terceiro ponto, é sobre ler a palavra de Deus, né? Ler e reler. O poder da leitura, não só ler a Bíblia Sagrada, como também bons livros, boas literaturas, que nos ajudam a gente melhorar nossos argumentos, né? a nossa compreensão. E assim, isso também nos ajuda a gente perder esse medo, porque às vezes o que é que acontece? Às vezes alguém está aqui, mas às vezes não sabe as palavras como usar, e isso impede de nós nos colocarmos diante de uma situação, né, de um público. Então é interessante a gente ter esse hábito da leitura. Hoje até muitas pessoas têm perdido o hábito da leitura, né? A questão é só virtual, livro virtual ou digital, mas a questão também do livro impresso ele é muito interessante para a gente interagir com ele, para a gente aprender outras palavras e interagir com as pessoas. E para encerrar, o terceiro subponto do terceiro ponto, a superação que vem com a ajuda de Deus das pessoas. É interessante também a gente entender que às vezes, irmãos, é necessário, você pode falar isso aí para seu aluno, é necessário que às vezes alguns precisam de uma ajuda, de um amigo, do pastor, se for um trabalho, ele precisa de uma ajuda, de uma intervenção de alguém, para ele conversar e a pessoa dar um norte para ele, né? Às vezes o adolescente está ali muito preso, até tem vergonha de falar com o professor, e eu acho interessante você que é professor, você falar isso, que quem quiser falar com você, por exemplo, chegar para eles e falar, quem quiser falar comigo após acabar a aula, ou vá até no privado, no celular, falar com você, para que ele se exponha, coloque ali a sua timidez, o seu problema, e você, consequentemente, você conseguir ajudar esse adolescente, ele vencer esse tipo de dificuldade, para ele conseguir ter sucesso na vida dele, na igreja, nos relacionamentos, na empresa, aonde quer que ele esteja. É muito interessante ele ter essa ajuda externa de terceiros. Amém? Então essa foi uma parte aí, né, uma boa parte da lição que a gente viu da terceira lição do primeiro trimestre de 2024, que você possa, isso é só um norte, você possa estudar mais um pouquinho, né, para que você possa trazer um alimento bom para os seus alunos. Deus abençoe em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém.
Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.